E aí pessoal, tudo bom? Bom, a gente já está aí na reta final, né? Amanhã já é a prova da primeira fase da UES e eu deixei um material para vocês explicando a respeito de alguns tópicos que mais caem dentro da prova, sobretudo na área de geografia física. No slide que eu deixei para vocês, o material que está na descrição do link, vocês vão ver, por exemplo, essa primeira parte que é a respeito das camadas do solo. Geralmente cai esse conteúdo na primeira ou na segunda fase, mas provavelmente na segunda fase, já que vocês vão fazer uma prova com menos questões, né, nessa sexta-feira, na primeira fase. Mas o que é importante você analisar aqui? Quais são os horizontes do solo, certo? Na primeira, nós sempre vamos ter o horizonte O, que recebe esse nome, porque é a camada onde vai estar a matéria orgânica. Depois nós vamos ter os horizontes A, B e o C, certo? Onde a granulometria vai variando, vai do terreno mais argiloso, com mais umidade, com mais matéria orgânica, até chegar ao horizonte mais pedregoso, né, e alcançar a rocha-mãe. Nas regiões mais evoluídas, nos solos mais maduros, nós vamos encontrar todos esses horizontes, né, que é o que a gente pode chamar do solo ideal, né, que contém sais minerais, a presença de água, a presença de matéria orgânica, tá? E aqui, principalmente na área de depressão sertaneja, nas áreas mais desérticas, o que a gente vai encontrar é uma presença maior dos horizontes C e do horizonte R, que recebe esse nome, uma referência à rocha-mãe, né? Quando você já está na rocha aflorada, sendo impossível dessa forma, né, você manter alguma atividade agrícola, por exemplo. Tá? Então, dá uma revisada aqui sobre as camadas superficiais do solo. No próximo também vai ter um conteúdo que eles cobram bastante, sobre as camadas da Terra. Basicamente, nós vamos ter três camadas, que são a crosta, o manto e o núcleo, mas é muito simples isso, né? A gente vê desde o ensino fundamental. Nas provas da UES, eles não vão te perguntar quais são as três camadas da Terra. Por isso é que eu destaquei que, principalmente, eles podem usar as outras nomenclaturas, né? Como, por exemplo, a crosta terrestre, em vez de chamar crosta, usarem a palavra litosfera, ou a camada líquida, né? Que nós conhecemos como hidrosfera, e a nossa camada gasosa, que é a atmosfera. E na camada pastosa, né? Onde a crosta está flutuando ou boiando, que nós vamos chamar de astenosfera, certo? Mas o que geralmente costuma cair também, que engana muita gente? As descontinuidades. Tá? Então você verifica aí e grava, né, na sua memória, que nós temos duas descontinuidades aí, que são as mais cobradas, as principais. Uma descontinuidade que vai ficar entre a crosta e o manto, que nós vamos ter a descontinuidade de Mohorovičić ou descontinuidade de morro, certo? MORHO, você pode encontrá-lo assim, é uma abreviatura para todo esse nome aqui. E lá embaixo, entre o manto e o núcleo, nós vamos ter a descontinuidade de Gutenberg. Ambos, né, foram pesquisadores, né, e essas descontinuidades receberam seus nomes, né, em homenagem a eles. Ok? Então, passando aqui adiante, né, são as camadas, né, sobrepostas, como você pode ver, tá? Então, não esquece essa aqui, ó. Litosfera, né, a nossa crosta terrestre. Abaixo nós vamos ter a astenosfera, tá? A camada do manto, a camada do núcleo. A astenosfera, essa camada intermediária, sobre a qual o manto fica flutuando, onde acontece o chamado fenômeno de isostasia. Tá? Pronto. Outro conteúdo também que cai bastante, gente, aí não vou explicar muito aqui para não prolongar o vídeo, mas são as redes de drenagem. Cai bastante, certo? Muito comum, você pode ver aí no site da CEV, nas provas anteriores, que é muito comum cair em questões a respeito das redes de drenagem. Lá eles vão cobrar principalmente qual? Né? Os que, dando uma olhada nas provas, já caíram. A drenagem dendrítica, a drenagem do tipo paralela e a drenagem do tipo
anastomosado, certo? O anastomosado é um dos mais cobrados também, certo? Onde a gente vai encontrar principalmente em rios que tem baixa profundidade ou que tem um volume de água em baixa velocidade, né? Nos slides seguintes vocês vão vendo aí todo o esquema, certo? Vocês podem ver as características. O que você tem que fazer é gravar essas imagens em 3D na sua cabeça. Sei que já é pouco tempo, mas se você der uma olhada pelo menos nesses que eu te falei, tá? A drenagem anelar, que também é muito recorrente, principalmente onde a gente tem afloramento de rochas, ele vai ter esse formato. Algumas drenagens não são difíceis de você analisar por causa do nome, certo? O dendrítico, por exemplo, é difícil de você analisar pelo nome, mas o retangular já vai te dar uma dica, né? Onde você vai ter ângulos retos. A treliça, por exemplo, vai te lembrar, se você não conhece, mas a treliça é utilizado como material de construção para fazer colunas. São aquelas estruturas, né, as amarrações de ferro utilizadas para fazer colunas. A radial, você vai imaginar aí, né, que há uma área circular de onde se distribui essa drenagem. Geralmente ela está associada a cones vulcânicos. A anelar está associada a afloramentos rochosos, tá, mas em formato também de morro. O paralelo, onde você vai ter uma vertente que tem um declive maior, tá? E aí você vai ter várias fontes, né, de água concorrendo paralelamente, e aqui um dos que são mais mencionados nas provas da UES, o canal anastomosado. Tá? Vai ter essas características aí que você pode acompanhar no slide, onde a gente vai ter uma mata ciliar ao redor, baixa energia, porque são rios de planície, e a formação também de bancos de areia. Tá? Bom, no próximo aí você vai ver o ciclo das rochas. Lembrando que se de repente cair uma questão falando sobre que tipo de rocha são mais comuns ou são as mais antigas, mais predominantes dentro do nosso planeta, as que participam do ciclo mesmo da rocha de forma mais intensa, certamente são as rochas magmáticas. Até porque, para que existam as chamadas rochas metamórficas, é necessário que houvesse uma rocha anterior a ela. Então, antes que houvesse as metamórficas, as rochas que sofrem alguma transformação, era necessário que houvesse uma magmática ou uma sedimentar anteriormente a ela. Então, ambas aqui, as sedimentares e as metamórficas, elas podem ser resultantes de modificações vindo das rochas magmáticas. Ok? Aqui nós temos todo o ciclo, o intemperismo, o processo de erosão, que gera sedimentação, que gera rochas sedimentares, nessa compactação. As rochas metamórficas, que sempre vão vir, gente, desses dois fatores principais, o calor e pressão. Pegou alguma questão, falou sobre transformação, mudança, calor, pressão, aí você já sabe, está falando de uma rocha metamórfica, ok? Se estiver falando sobre magma, sobre resfriamento do magma pastoso, sobre atividade vulcânica, nós vamos estar falando das rochas magmáticas. Aqui você tem um esquema mostrando quais são os nossos grupos de rochas cristalinas. Nós temos as magmáticas e as metamórficas, que podem ser, no caso, as magmáticas intrusiva, também chamada de plutônicas, ou a extrusiva, também conhecido como vulcânica. A intrusiva, que vai se formar no interior da Terra, a extrusiva, que vai ser formada pelo resfriamento da lava vulcânica. Se você tiver dificuldade entre os dois no momento lá da prova, aí você lembra aqui, que a rocha extrusiva é o material expulso, né, na parte externa do nosso planeta. Então, para que ela chegue na parte externa, ela tem que ser eliminada ou expulsa por alguém. No caso, quem é que expulsa esse material magmático? Os vulcões, ok? Aqui você tem um esquema, e também no próximo, mostrando como funciona. Não vou me deter muito aqui. Os tipos de relevo também são comuns. É bom você dar uma olhada, ver o formato, revisar isso aqui também, se você puder. Os agentes modeladores do relevo, que nós vamos ter dois grupos, agentes internos ou endógenos, que vão se dividir em dois grupos.
o tectonismo e o vulcanismo. No tectonismo, vamos ter o afastamento, o encontro, o resvalamento das placas tectônicas, e o vulcanismo, como já sugere, a ação dos vulcões. Aí você vai ter que ter cuidado nessa parte aqui, a respeito de epirogênese e orogênese. A epirogênese vai formar áreas planas e chapadas, a orogênese vai formar montanhas. Eu vou ter orogênese sempre que eu tiver encontro de placas tectônicas, certo? O vulcanismo vai ser pela intrusão, formação de domos ou as erupções vulcânicas. No caso de agentes externos, eu vou ter aqui os rios, a erosão fluvial, o gelo ocasionando a erosão glacial, o vento ocasionando a erosão eólica e os mares, a ação das ondas, ocasionando a erosão marítima, ou também conhecido como solapamento. Outro fato também que é bom você relembrar são os processos de migração. Migração é todo movimento de pessoas de um lugar para o outro, e aí nós vamos ter dois grupos: a interna, formada dentro do próprio país, e a externa, quando a pessoa vai para um outro país. E aí nós vamos ter os movimentos de transumância, que é sazonal, mais comum entre as pessoas que trabalham como boias frias, o pendular, que acontece entre duas cidades, tá? No caso, acontece diariamente, de uma pessoa que mora em uma cidade e vai trabalhar em outra. Nós temos o êxodo rural, que é um movimento forçado, né, quando a pessoa sai do campo para a cidade, e o nomadismo, que é mais comum, sobretudo, no continente asiático e africano, onde nós vamos ter o pastoreio de animais. Na migração externa, aí você lembra aqui o que acontece. Nós vamos ter o processo de imigração e o processo de emigração. Quando é que acontece a imigração? Quando você recebe estrangeiros. O processo de emigração é quando nós vamos ter a fuga, né, ou a saída de pessoas para outros países. No material seguinte aí, a gente finaliza aqui, perdão. Tá? Então, a gente vai ter esses tipos de movimentos populacionais. Você pode dar uma revisada nesse material. A respeito de Ceará, o que é que pode constar lá mais? Outras coisas que a gente já viu, já deixei para vocês o material lá nos vídeos anteriores, né, sobre as nossas unidades geomorfológicas. Dá uma olhada também nos vídeos que eu já falei para vocês de alguns canais, principalmente lá no Anuário Estatístico do Ceará, onde vai trazer algumas dicas sobre economia. E no mais, talvez alguma coisa falando sobre blocos econômicos, já que o Brexit ainda está sendo muito mencionado, né, que a discussão que tem sobre a saída do Reino Unido, né, da formação do bloco econômico da União Europeia, todos esses conflitos que a gente teve na Venezuela, que acabou estimulando esses movimentos populacionais, né, sobretudo o movimento de imigração, né, foi um movimento forçado. Tá? Então você dá uma olhada, dá uma revisada a respeito disso. A primeira fase não é muito cruel, vão ser apenas 8 questões, mas certamente vai cair bem mais coisas e uma dificuldade maior quando vocês estiverem lá na segunda fase, tá bom? Ficam as dicas aqui de hoje para a área de geografia. Vou ver se eu ainda consigo preparar algum resumo aqui de sociologia para vocês e ainda posto no canal. No mais, uma boa prova amanhã, gente. Espero que vocês consigam uma boa pontuação e a gente vê mais algumas dicas depois para a segunda fase, tá bom? Grande abraço.